Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre neuropsicologia das funções executivas. Na aula anterior, o vídeo 1 dessa série, sobre funções executivas, eu falei sobre o que são as funções executivas, eu falei sobre os principais conceitos e a importância da compreensão em relação às funções executivas na prática clínica. Hoje a gente avança mais um pouco e eu vou falar sobre neurobiologia. Quais são os mecanismos por trás dessas funções executivas, desse grande maestro que é o córtex pré-frontal, na importância no que diz respeito ao processo clínico, a tomadas de decisão, formulação de caso, entre outras coisas. Esse é o vídeo 2 e o último vídeo vai ser o vídeo em relação às avaliação e intervenções considerando as funções executivas na prática clínica. Então vamos nessa. O que é importante a gente considerar enquanto neurobiologia das funções executivas? Tem alguns pontos que são de extrema importância que a neuropsicologia associa as funções executivas em grande parte ao lobo frontal, especialmente a sua região pré-frontal, córtex pré-frontal. Vamos retomar um pouquinho o que são os conceitos, relembrar algumas coisas antes de seguir. Devemos pensar que as funções executivas agem como que um grande maestro, né? Que é o córtex pré-frontal, age como um grande maestro, tá ali ó, fazendo dirigindo, liderando uma orquestra, e e esse maestro que coordena essa orquestra entre outros sistemas, e ali sejam nos bastidores ou na frente ali daquele do enfim, das apresentações. A gente precisa pensar que esse maestro, quando eu falo aqui, é o nosso córtex pré-frontal. E essa orquestra basicamente são os sistemas, as estruturas neuronais, as estruturas neurais. E a gente pensa, se é o maestro, ou sem esse maestro, ou com uma deficiência nesse maestro, o que é que pode acontecer? Então, vamos pensar que sem o maestro, a orquestra ainda existe, correto? Os músicos estão lá se apresentando, tocando. Só que a música pode se tornar confusa e descoordenada. Onde é que determinado grupo de instrumento vai aumentar o tom, vai reduzir ali o volume, vai mudar o andamento, barra a velocidade daquela canção, daquela peça que está sendo tocada. Então, pode ser que a música continue, mas da mesma forma, com a mesma qualidade, cumprindo todas as suas funções com qualidade. Então, da mesma forma, sem o córtex pré-frontal, essas outras áreas do cérebro funcionam, mas de forma muito provavelmente menos eficiente, porque lembrando um pouco do conceito e de quais são as habilidades das funções executivas, a gente vai lembrar de atenção, controle inibitório, tomada de decisão, planejamento, raciocínio lógico, memória de trabalho. Então, quando essas habilidades elas são afetadas de alguma forma, há alguma deficiência, ou talvez até tenham muito mais força do que se espera, também a gente pode olhar assim, é, essa orquestra ela pode sofrer algo em sua estrutura e prejudicar o seu processo, o sucesso ao qual foi lhe proposto, ok? E aqui, obviamente, é um dos casos da neuropsicologia, das neurociências, que é um dos casos mais importantes que a gente tem. Tem vários, mas esse é um dos principais que a gente vê desde o início da graduação até pesquisas recentes. Então, o caso aí do Phineas Gage, onde, para quem não conhece essa história, para quem já cursou a graduação de psicologia, já deve ter tido acesso, geralmente tem acesso a um pouco dessa história do Phineas Gage, mas quem vai iniciar agora a graduação, ou quem ainda vai aprender sobre, ou até quem gostaria de entender sobre essa realidade, Phineas Gage foi um caso real, era um homem que era trabalhador, é, tido pela sociedade como um homem íntegro, respeitoso, cumpria as regras sociais de acordo com o que se esperava, mas diante de um contexto de trabalho houve uma explosão
onde ele trabalhava, e uma barra de ferro é, soltou e atravessou-lhe o crânio. E o impressionante é que ele ficou vivo. Inclusive, ele foi direcionado ao hospital na época, ainda com vida, né? Tá consciente. Então, atravessou um lado para o outro no seu crânio. Ao lado, a imagem aqui do Phineas Gage, do outro, o crânio real dele, que ficou disposto em um museu para que todas as pessoas, as comunidades científicas pudessem ter acesso. Então, mas o que que mudou? Ele sobreviveu, legal, né? Bacana. Só que como afetou diretamente o córtex pré-frontal, obviamente levou a alguns prejuízos que diz respeito às funções executivas. Então vamos lembrar de novo: atenção, controle inibitório, tomada de decisão. Então, no caso do Phineas Gage, ficou vivo, legal, mas será que ele se manteve o mesmo? A personalidade dele é a mesma? Não. Relatos posteriores diziam que ele passou a xingar as pessoas, a desrespeitar, em alguns momentos, agir com perseguição com aqueles antigos colaboradores ou colegas de trabalho dele. Ou seja, uma das principais habilidades que foram afetadas, no caso de Phineas Gage, foi, primeiro, o controle inibitório. Ele não conseguia ali controlar os seus impulsos. Então, percebe a importância de compreender sobre a neurobiologia das funções executivas, como que isso pode reverberar na nossa prática clínica, num programa de reabilitação neuropsicológica. Então, a importância não só de saber o conceito, mas de entender quais são essas habilidades que podem ser prejudicadas e como que elas são prejudicadas e como afeta a funcionalidade daquele sujeito. Então, Phineas Gage ficou vivo aparentemente bem, mas com controle inibitório prejudicado, tomada de decisão também prejudicadas. Então, claro que cada caso é um caso, mas esse é um dos principais que fizeram com que estudiosos da neurociência, da neuropsicologia, pudessem ter aí como um pontapé inicial. Obviamente que eu, mais adiante, posso apresentar outros casos, mas esse é um dos principais, para a gente começar a entender um pouquinho sobre essa importância na neurobiologia das funções executivas. Embora o lobo frontal seja importante, seja crucial, é importante entender que as funções executivas não são mediadas apenas por ele. Elas resultam da atividade de uma rede complexa e distribuída de diferentes regiões em circuitos neurais. Por mais que, vamos lembrar que muito se falou do que de uma região que é unicamente responsável, isso eu falei na aula um, é, cumprindo alguns modelos iniciais, que aquela área é unicamente, exclusivamente responsável por aquela habilidade. Não, hoje a gente pensa de algo mais globalista, onde que, por mais que determinadas áreas, regiões cerebrais sejam majoritariamente responsáveis por determinadas funções, sistemas, a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele a todo momento ele está se conectando, se comunicando. Áreas estão interagindo com as outras. O cérebro ele é muito mais complexo do que se pode imaginar. Então a gente não deve colocar necessariamente aquelas habilidades ou aquelas funções nas pequenas caixas, não. Na verdade, a gente está falando de um emaranhado de informações, de conexões neurais, onde isso ocorre, essa grande orquestra ocorre, para que o nosso funcionamento ele seja útil, assertivo, essencial para garantir a direção da nossa vida. Ok? Então, por mais que o córtex pré-frontal ele tenha essa grande responsabilidade, mas todas as áreas cerebrais, ambos os hemisférios, independente de cumprir majoritariamente uma ou não função ou funções, se comunicam, interagem entre si. Alguns sistemas de neurotransmissão aqui que a gente precisa falar. Primeiro, algumas substâncias químicas no cérebro desempenham um papel vital, como a dopamina, essencial para a memória operacional ou memória de trabalho, para a atenção, para o controle inibitório, planejamento, flexibilidade cognitiva. Alterações nesses sistemas estão ligadas a condições como TDAH e esquizofrenia. Vou repetir.
Alterações nesses sistemas, nessas habilidades, estão ligadas a condições como TDAH e esquizofrenia. Não são causas. É muito diferente. Então, não significa que uma pessoa com um déficit ou algum dano vai ter como causa o TDAH ou a esquizofrenia. Essas habilidades, elas podem ser afetadas, e geralmente são afetadas, mas não podemos dizer que, afirmar que, embora sejam afetadas, não vai ser uma causa primordial daquele transtorno, daquele problema, ok? E a gente precisa falar, claro, se a gente está falando de dopamina, a gente está falando ali também de um processo do sistema dopaminérgico, do sistema de recompensa. Então, olha só a importância de compreender um pouco sobre isso em relação ao que motiva o sujeito. Cada paciente se motiva de uma forma, cada paciente se desmotiva de outra. Então, como é que está o sistema de recompensa daquele sujeito? O que é que faz sentido para ele? E aí a gente já começa a formular um caso mais refinado e pensando no seu dia a dia, no seu contexto, nos seus valores. Olha que interessante isso. E além da dopamina, a gente considera também um outro sistema de neurotransmissão, que é a serotonina, muito importante para o controle inibitório e a tomada de decisão. Então, veja, são processos neuroquímicos que muitas vezes na prática clínica a gente acaba desconsiderando, mas quando a gente começa a entender um pouco sobre isso, a gente já começa a refinar mais aquela formulação de caso, entender talvez neurobiologicamente o funcionamento daquele indivíduo, para que a gente direcione a prática, a intervenção da forma mais assertiva possível. E aqui uma imagem de um cérebro real, então o cerebelo, para falar dessa pequena estrutura, e de fato, alguns chamam de pequeno cérebro, que são estruturas antes vistas como puramente motoras, como o pequeno cérebro, como o cerebelo, também estão ligadas às funções executivas. Olha só que interessante. A forma como se ampliou cientificamente essa visão. Então, também o cerebelo tem uma responsabilidade, cumpre também a função ali no que diz respeito a planejamento, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho e inibição do comportamento. Muito interessante. Então, veja, como é que está aquele sujeito? Imagine se eu atendo hoje uma pessoa que sofreu uma lesão cerebral no passado e a região afetada foi o cerebelo. E essa pessoa, ela não é muito flexível cognitivamente falando, ela tem a memória de trabalho prejudicada. Se eu não faço uma boa anamnese, e aqui um detalhe, sempre invistam muito bem na anamnese. Nunca na anamnese muito é demais. Então, essa investigação ela é importante para a gente entender o funcionamento do sujeito hoje. Então, e olha que eu estou falando de um caso extremo, mas poderia ser qualquer outra coisa aqui. Poderia ser uma outra lesão, uma queda que aquela pessoa tomou na infância e reverberou nessa mudança dessas habilidades, né, do funcionamento dessas habilidades. Pode ser também por uso de substâncias psicoativas. Enfim, olha que interessante, a gente começa a ampliar um pouquinho essa visão e parar para pensar que cada sujeito, embora todos nós tenhamos cérebro, o funcionamento, por um lado, se espera um padrão, mas conforme o seu contexto e história de vida, as coisas são muito diferentes. E isso está no detalhe lá da neurobiologia das funções executivas, por exemplo. E aí, seguindo, né, para essas consequências, possíveis consequências de lesões no nosso córtex orbitofrontal, pode desencadear comportamentos de risco, alterações de personalidade. Então, comportamento infantilizado, baixa tolerância à frustração e dependência de reforço imediato. Lembra do caso de Phineas Gage? Houve alterações de quê? De personalidade. Ele era um cara respeitador, homem íntegro, cumpria as regras sociais, era admirado pelas pessoas, mas por conta de uma lesão cerebral, a sua personalidade foi alterada. Então ele passou a desrespeitar as pessoas, não cumpria as regras como antes. Então teve sim alteração em sua persona, em não conseguir inibir o seu comportamento diante do desejo ali, diante daquele impulso. Então, dificuldade também de julgamento social e aprendizado baseado em emoções, isso é comum e também traz um prejuízo na tomada de decisão. O paciente não consegue antecipar as futuras consequências de suas ações, não consegue avaliar
o custo-benefício daquela tomada de decisão. Quais são os benefícios? Qual vai ser o preço daquilo? O que precisa ser feito? Quais são qual o bônus e ônus para essa tomada de decisão de hoje? O que é que vai me reverberar quanto bônus e ônus a curto, médio e longo prazo? Então, isso eu preciso considerar muito também, ok? E aqui falando um pouco sobre o circuito do símbolo anterior, que está aqui em azul, é uma rede neural complexa que se origina no ciclo anterior e se conecta com várias outras áreas do cérebro, incluindo o sistema límbico. A gente vai falar, por exemplo, de amígdala, a gente vai falar também de motivação, de medo, de impulsos, ação e reação. Então, aqui no símbolo anterior, o circuito do símbolo anterior desempenha um papel crucial em motivação, e aí a gente fala motivação barra dopamina, monitoramento de comportamentos, controle executivo da atenção, como que se gere aquela atenção, os diferentes tipos de atenção que nós temos, e a seleção e controle de respostas, mais uma vez, pensando naquele custo-benefício na minha tomada, referente à minha tomada de decisão. Apatia e dificuldade de controlar a atenção, incapacidade de identificar e corrigir erros e desinibição de respostas instintivas. Veja que isso é muito comum, às vezes, no que diz respeito à desinibição de respostas instintivas, em pessoas que têm TDAH. São todas? Não. Mas em algumas desses traços, esses sinais, eles aparecem clinicamente. Uma coisa simples, às vezes a gente começa a pensar em coisas extremas, mas uma coisa simples é naquele momento que a pessoa ela não consegue deixar o outro falar. Uma pessoa que, não estou falando do quesito educação, mas quem tem um diagnóstico clínico de TDAH, que pode apresentar esse traço de hiperatividade, impulsividade, pode não se sentir inibido e pode não restringir ali algumas respostas instintivas. Sabe aquele eu falo o que quero, eu só falo verdades? É um exemplo controlar, por exemplo, a capacidade de inibir o próprio comportamento ali, de ação ou de reação. Dificuldade de controlar a atenção é interessante porque a gente está falando de um processo básico que envolve a atenção e barra memória. Como é que a gente controla ou gere a nossa atenção? Isso parte do pressuposto do que é a nossa própria neurobiologia, que rege essa habilidade, mas também do nosso contexto. Então, o ambiente, o contexto, ele também pode interfere geralmente no nosso processo atencional. Isso vai ser uma aula que eu vou dar mais adiante, principalmente uma aula que envolve sobre tecnologia, sobre o uso de telas. Então, esse circuito também é fundamental para o componente de atenção seletiva, que um dos tipos de atenção que nós temos, que permite resolver conflitos atencionais. Como, por exemplo, o teste de Stroop. É um teste que é aplicado para compreender não só a questão da atenção seletiva, mas também do controle inibitório. Quando deram uma aula, gravar o vídeo, que é o terceiro, sobre avaliação e intervenções nas funções executivas, considerando essas funções na prática clínica, um dos recursos que eu vou apresentar vai ser também esse teste de Stroop. Então, é bem interessante, dá para poder ter uma ideia, rastrear como é que estão essas habilidades, bem interessante, entre outros recursos. E alguns comportamentos, aqui, eu acabei repetindo um pouquinho, vou passar. E o que a gente pensa também sobre as funções executivas? Voltando mais um pouquinho, naquela tabela que eu dei no vídeo 1, que eu apresentei de Diamond, tem algumas áreas da vida, tem algumas habilidades que são específicas, é, ou áreas que podem ser atingidas por conta de uma deficiência ou prejuízos nas funções executivas. Então, vamos pensar aqui em algum conjunto de processos mentais top-down, sim, de cima para baixo, no que diz respeito aos níveis e os tipos das funções executivas. A gente teria que falar aqui do modelo quente, do modelo frio, está lá no vídeo 1, tá bom? Nessas áreas, quando agir no automático não basta e demanda muito esforço. Mudar, resistir, planejar exige muita energia cognitiva. Por isso que
é importante a gente considerar que nem tudo que a gente aplica na clínica, o paciente ele sustenta. E nem sempre é porque ou ele não entendeu, ou porque não se identificou com o processo. Isso pode acontecer muito, mas também porque essas habilidades, elas de alguma forma podem estar fragilizadas. De alguma forma podem não ter sido estimuladas o suficiente para poder ter a sua funcionalidade mínima cumprida. E aqui, nessa imagem, eu trago essa referência também por Diamond, que ela traz o seguinte: as três principais funções são as funções básicas, executivas básicas, que são aqui a Working Memory, que é a memória de trabalho, a memória operacional, onde a gente tem acesso aos itens e como que a gente manipula esses itens, essas informações. Então, não é só ter acesso, evocar essas informações, mas manipular essas informações, esses itens. O segundo ponto é que o controle inibitório, né, para entender até onde a gente pode ir. Eu preciso avaliar o risco da minha ação comportamental, do que eu vou falar, como que eu vou agir, controlar os meus impulsos. E por terceiro aqui, flexibilidade cognitiva é importante para que, diante de uma mudança no ambiente, para que eu tome uma outra decisão, eu avalie também esse custo, benefício, o ônus, e mesmo assim eu consiga ter uma flexibilidade para que eu consiga lidar diante da mudança daquele cenário. Sabe uma coisa interessante, uma coisa básica? Pense no relacionamento, naquela discussão dentro do casamento, do namoro, e de alguma forma você sabe que às vezes o outro você pode estar certo, mas o outro também está parcialmente certo. Nem tudo que falou tá errado. Só que por orgulho ou por qualquer outra vontade, geralmente o que a gente faz? Ah, o culpa é só do outro, a gente fica no modo de defesa e pronto. Olha só o quanto que me custa cognitivamente pensar que por mais que o outro tenha falado tem coisa que eu não concordo, mas tem coisa que é verdade, eu preciso entender que para que a gente se entenda, para que a gente consiga dialogar e sair dali mais saudável, aprendendo sobre aquela situação, eu também vou precisar ceder, eu vou começar a manipular aquelas informações. Opa, memória de trabalho aqui. Também vou fazer um ajuste no meu controle inibitório para que eu não haja por impulso, só na defensiva. E também vou me tornar ali, agir com flexibilidade cognitiva, entendendo o que vai ser melhor, pensando no bônus e no ônus e compreendendo que talvez ambos estejam certos. Então, olha como que isso custa para a gente, mas também é um caminho interessante. Foi só um cenário para a gente pensar essas três principais habilidades. Claro, dessas três principais habilidades, são as básicas, a gente vai falar das funções executivas ali em outro nível. Então, raciocínio, a gente vai falar de resolução de problemas e de planejamento, que são as outras habilidades mais complexas, ou seja, para que a gente consiga executar com sucesso essas três aqui embaixo, aqui onde tem inteligência fluida, a gente precisa considerar, a gente precisa passar por essas básicas aqui, ter elas bem desenvolvidas, pelo menos bem funcionais, para que as outras elas sejam bem direcionadas, dirigidas, aplicadas, ok? E que, para fechar assim, as principais funções. Lembrem-se, inibição, controlar os meus impulsos, controlar o que é o meu comportamento, pensando também na tomada de decisão, nos riscos, nos benefícios, a memória de trabalho que está em jogo o tempo todo e a flexibilidade cognitiva. Então, essas, de forma, claro, resumida aqui, um pouco do que são as funções executivas em sua neurobiologia, o quanto que é importante a gente considerar cada característica dessa, não só no conceito, mas também na prática. Como que isso pode nos ajudar na prática clínica? Ah, é muita coisa. Eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, certamente vocês terão uma outra visão. Não só considerar a subjetividade do sujeito, mas também a neurobiologia. O que rege aquelas habilidades? Como? Como que esse estilo de vida do paciente, daquela pessoa, afeta as suas habilidades, seja porque não dorme bem,
e aí afeta a sua atenção e sua memória de trabalho. Opa, habilidades duas habilidades aí das funções executivas. Ou se aquela pessoa usa substâncias psicoativas, usa muitos recursos químicos. O que é que vai afetar? Quais serão as áreas? Como é que isso implica na prática clínica? Em aceitar e compreender o seu processo de melhora, de aplicação dos planos de ação. Então, são questões que a gente precisa considerar, mas não só isso. A gente viu até aqui conceito, a definição, a importância de conhecermos e entender na prática clínica sobre as funções executivas. Agora, entendendo um pouco mais a fundo o que que rege, qual é o maestro por trás dessas funções executivas, que é o nosso córtex pré-frontal, e a importância de entender que, além do córtex pré-frontal, todo o nosso cérebro se comunica, interage entre si com todo o sistema nervoso. E na próxima aula, no próximo vídeo, que vai ser o terceiro, né, o último dessa série sobre funções executivas, vou trazer para vocês aqui a forma de avaliar na prática clínica, essas funções executivas, como que essas funções executivas estão, como que eu consigo mensurar isso e monitorar, e como que eu consigo pensar em intervenções considerando essas funções executivas na própria prática clínica. Então, por hoje, é um pouco de neurobiologia, de forma aqui um pouco mais sucinta, talvez, dependendo do tempo, acho que extrapolou um pouco, mas está bom. E na próxima aula, no próximo vídeo, eu introduzo aqui sobre avaliação e intervenções, considerando as funções executivas na prática clínica. Então, se você gostou, dá um ok aqui, dá um curte, comenta, pode sugerir também o que é que eu poderia ter falado, que eu posso pensar em uma outra, e na parte 2 dessa série sobre funções executivas, e compartilha com aquela pessoa colega, seja profissional experiente, recém-formado, ou estudante aí de graduação, ou apenas aquela pessoa que tem interesse em saber um pouco mais sobre o cérebro, embora se não tiver contato com a área, pode ter dificuldade por conta desses termos, que são termos, por hora, muito técnicos, mesmo eu tentando deixar mais acessível aqui, que é uma proposta, mas nem tudo eu consigo e também nem tudo eu vou ter interesse em resumir tanto e reduzir tanto, para não perder tanta propriedade. Mas espero muito que esse vídeo também faça muita diferença na sua formação, na sua compreensão sobre o seu próprio cérebro e sobre o funcionamento de cada paciente seu. Então, nos veremos no próximo vídeo. E um abraço.